Oi gente, Silvane Cristina aqui. O apego traz sofrimento. Essa frase de Buda não me sai da cabeça. Durante essa semana eu resolvi gravar esse vídeo para vocês depois de contemplar muito essa frase. A gente ouve falar muito, né? Desapega, solta. E uma coisa que eu pude perceber analisando, né, essas palavras de Buda tão sábias e tão profundas, que quando a gente lê ou ouve a palavra, né, o desapego é o sofrimento. Quando a gente aprende a desapegar, a gente para de sofrer. Chega a passar até desapercebidos, né, de nós. Mas uma coisa bem interessante é o que é o apego. O apego é quando a gente se apega a coisas, a situações, a pensamentos, a coisas que não nos servem mais, que não tem mais, que a gente não tem controle. E o ser humano ele é muito disso, ele quer controlar tudo. Ele quer controlar inclusive o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar. E a gente tem que entender que a gente tem que desapegar, a gente não tem esse controle. E o desapego fala muito disso, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa flor aqui, né? Orquídea, que nasceu essa semana. Se eu começar a me apegar, essa flor não pode morrer, ela não pode murchar, ela tem que ficar linda, ela tem que ficar aí bonita, a maior quantidade de tempo possível. Eu vou vir para cá, vou cuidar, vou molhar, apesar dela estar na árvore, né? A natureza toma conta deste processo. A gente se apega e a gente começa a sofrer. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre isso. A gente quer ter controle, mas não tem. E isso causa sofrimento. E isso se aplica em tudo na nossa vida. A gente tem que entender que a vida é transitória. Ontem à noite ainda eu estava tirando o pó das minhas coisas e me deparei com uma foto onde meus filhos ainda eram pequenos, né? Ainda moravam comigo nessa época. E aí me veio essa frase de Buda, né? Quando a gente olha os filhos pequenos, dá aquela saudade, né? Aquele sentimento dentro da gente. A gente tem que compreender o que aquele sentimento quer dizer. Ele quer dizer que realmente tem saudade daquele tempo que a gente está apegado naquele tempo, querendo que aquele tempo voltasse, né? O ser humano, a mente humana, ela inventa milhões de histórias e isso é o que causa o nosso sofrimento. Por isso que muitos mestres, muitos guias espirituais, né, como o Buda e muitos outros que temos hoje, eles falam, saia da mente e vá para o coração. O que isso quer dizer? Que quando a gente pensa muito, que a gente racionaliza muito uma determinada situação, a gente está apegado àquela situação. E quando a gente vai para o coração, que a gente começa a observar o que a gente está sentindo a respeito daquela situação, a gente para de sofrer. Porque a gente compreende que tudo é transitório, que a gente tem que aproveitar o agora, o momento do agora. Não adianta eu ficar concentrada numa situação que já passou, achando que poderia ter feito isso, assim ou assado, se já passou. Então, se a gente não está no nosso agora, esse apego ao passado é que vai trazer esse sofrimento. Por exemplo, se o nosso dinheiro está acabando, né? E a gente foca, ai, está acabando, está acabando, está acabando. A gente está apegado àquela situação. A gente não tem como ter criatividade para atrair mais dinheiro, porque a gente está apegado na falta, a gente está apegado naquilo que não existe. E quando a gente libera a situação, relaxa e pensa, quando eu tiver eu vou resolver, tudo começa a fazer sentido, as ideias começam a surgir, as oportunidades começam a surgir para a gente dar um jeito nessa situação. Por que isso? Porque a gente desapegou, né? O apego é que traz o sofrimento. Não importa se você é um apego material, se é um apego sentimental, no pensamento, qualquer forma de apego traz o sofrimento. Porque a gente quer controlar tudo e a gente não consegue controlar tudo. E só o fato da gente querer controlar as coisas já é um apego. A gente já está apegado. Então a gente solta, relaxa e confia que uma força maior vai cuidar disso pra gente. Porque o apego ele causa sofrimento. O que ele causa?
ele causa dor, ele causa angústia. A gente fica sofrendo porque quer resolver aquilo e não consegue. E quando a gente desapega, a gente confia, a gente se entrega, né? Entender essa frase com uma profundidade maior, ela vai trazer muito mais clareza e entendimento no seu dia a dia, nas coisas que você precisa resolver, muitas vezes não consegue. Então, o apego causa o sofrimento. Quanto mais você entender isso, mais você entende que é tudo transitório. Até a nossa natureza, ela mostra isso pra gente, né? Um dia tá frio, outro dia tá calor. E daqui a pouco tá meia estação, as 4 estações num dia só. A própria natureza já está mostrando para nós que já está na hora da gente desapegar, já está na hora da gente entender o processo, que o universo é movimento, ele não existe estagnação. E a gente estava acostumado, né, há décadas atrás, muito frios, verões muito quentes, né, a primavera, muitas flores, e hoje em dia está tudo basicamente misturado, mostrando pra gente que a gente tem que desapegar, soltar, porque a gente não tem controle sobre a situação. A gente só pode controlar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. E isso é muito importante para que a gente não sofra. Espero que você tenha gostado desse curto vídeo. Se gostou, me deixa um like, um joinha, se inscreva no canal. Até a próxima. Beijos de luz. Tchau!